Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar mais um pouco sobre psicanálise, né? E eu vou contar uma historinha, uma historinha não, uma história bem séria aqui pra gente pensar sobre ela. Imagine só, uma pessoa que perdeu 20 quilos depois que foi traída. O que é que a gente pode entender desse relacionamento? Veja bem, nessa história, o que havia mas antes de tudo eu vou falar para vocês que nós vamos falar aqui de temas sensíveis, como a melancolia, que é comumente usada como depressão no mundo fora da psicanálise, na psiquiatria, e violências domésticas e risco contra a vida, certo? Vamos falar sobre isso, ok. Então, você já imaginou alguém amar tanto uma outra pessoa a ponto de não conseguir existir sem ela? Pois é, tem gente que vive exatamente assim. E o que ocorre é que quando esse amor é quebrado, aí resta uma pergunta: o que é que sobra? Não é? Então, hoje eu vou contar essa história para vocês. De uma história de uma pessoa que vivia num casamento aparentemente perfeito, né? O marido, quando ela precisava ir para qualquer lugar, se fosse para um mercado, o marido estava ali junto. Se ela precisasse comprar um medicamento numa farmácia, o marido também estava juntamente com ela. E se ele resolvesse um dia ir para a fazenda sozinho, para dormir, mas era costume sempre ir dormir com ela, ele disse que dizer que não consegue ficar sem ela, então veio embora, só iria dormir lá somente no dia que a mulher fosse, né? Só que passa uns dias, uns anos, pararabam, e essa mulher descobre que esse homem convive com outra mulher. Imagine só. O que ocorreu foi que, depois disso descoberto e comprovado, aí essa pessoa vai lá, pede para esse marido sair de casa. Só que ele disse que não vai sair. Aí gera todas as confusões, ela tem que chamar a polícia. E o resultado foi que, com o decorrer do tempo, depois que isso ocorre, ela perde 20 quilos da sua vida. Ela começa a emagrecer demais, né? Aí fica triste, melancólica, sem gosto pela vida. O que foi que aconteceu na mente dessa mulher? Por que que o corpo dela está definhando juntamente com a alma? O que é que a psicanálise nos diz sobre isso? Exatamente o que vamos explorar hoje. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, comenta aqui se você já passou por uma situação dessa, ou conhece alguém que já passou ou que esteja passando por uma situação bem parecida com essa, que está emagrecendo, porque acabou um relacionamento, enfim. Comenta aqui. Certo. Então, esse era o casamento perfeito que não era. Não é isso? Vamos entender primeiro como é essa relação, né? Essa relação desse convívio que um não pode viver sem o outro, né?
uma relação de que aonde um ia, o outro ia. E dizia que não conseguiria viver um sem o outro, porque era ruim sem o outro. É algo que muitas vezes a gente até deseja, que a gente acha bonito, ele é amor, não sei o que, né? Muitos sonham assim. Muitas pessoas sonham com um amor desse. Alguém que não consegue viver sem você. Só que na psicanálise isso é enxergado de outra forma, né? Isso é uma relação de fusão, não de amor. Mas o que significa fusão? O que é fusão? Fusão é quando os limites entre o eu e o outro se apagam, deixa de existir os limites. Fundiu-se as duas pessoas. A pessoa não consegue existir sozinha sem a outra. Ela não se sente completa. Ela só está completa, viva, inteira, se o outro estiver presente. Lacan, ele chamava isso de uma tentativa de tamponar a falta. A explicação. Todo ser humano tem uma falta constitutiva. É um vazio que não pode ser preenchido por nada, mas a gente passa a vida tentando preencher com objetos, com comida, com trabalho, com dinheiro e com pessoas. Nesse casamento contado, dessa historinha, era justamente isso, né? O marido ocupava o lugar de objeto que tapava o vazio da mulher. E ela provavelmente tapava o vazio dele também. O problema é que, quando a gente coloca no outro a responsabilidade pela nossa existência, a gente se torna refém. E aí, se a pessoa sair? Se a pessoa morrer? O que ocorre é que a gente não vai perder só a outra pessoa, a gente acaba nos perdendo, porque houve uma fusão, não é? Exatamente o que aconteceu nesse casamento. Só que o que aconteceu foi que, um belo dia, essa mulher, essa historinha, descobre a traição. Imagine só o choque que essa mulher... Gente, tá tendo um barulho aqui, não sei se tá chegando, mas é o pessoal da construção aqui. Imagine o choque que essa mulher teve. Ele dizia não viver sem ela, ele estava em todos os lugares que ela estava e vice-versa, né? Que não era de fato. E aí ela descobriu que ele tinha outra, né? O homem, na verdade, ele vivia uma vida dupla. E imagine só a cabeça dessa mulher. A psicanálise, na psicanálise a gente chama isso de o encontro com o real. Esse encontro com esse real, Lacan, ele dividia a experiência humana em três registros. Esses três registros é o simbólico, o imaginário e o real. O simbólico são as leis, os contratos, as promessas. E o casamento é um exemplo dele, né? Um exemplo do simbólico. Lá você faz um contrato e também diversas promessas. Eu te prometo isso, eu te prometo aquilo, né? E o imaginário, aquelas imagens, aquelas idealizações que a gente cria na nossa cabeça. O marido perfeito que ela tinha na cabeça, no caso da mulher. Né? Ela ficava imaginando, eu tenho um marido perfeito, ele me vai para onde eu estou, para onde eu preciso ir, ele está comigo, então eu tenho um marido perfeito, um marido maravilhoso. Aí chega o real, que é aquilo que escapa, que não dá para simbolizar, que explode tudo, que é justamente a realidade, né? Aquela traição, a irrupção real, quebrou o contrato simbólico, destruiu a imagem da cabeça dela e ela se vê diante de uma pessoa que ela não conhece, porque o que ela conhecia era aquilo que ela imaginava, era aquilo que foi prometido, né? Mas o que de fato aconteceu foi a traição, foi o real.
E nesse momento que isso acontece, também vem um golpe no próprio narcisismo da pessoa, né? Que para Freud, todos nós somos narcisistas, né? Porque todos nós achamos que nós devemos ser especial, né? Que eu sou especial, eu mereço o melhor amor. Isso é um narcisismo, né? Não é o narcisismo doentio, mas é assunto para outra aula. Mas aí atinge esse nosso narcisismo. E a gente pergunta, como é que eu não vi isso acontecer? Como é que eu fui enganada? Como é que eu me deixei enganar?